Deus. Vamos dar início, então, em nossa reunião, domingo. Muito boa noite a todos. Todos sejam muito bem-vindos. Aos irmãos que vão nos acompanhar também esta gravação aí pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Glória a Deus. Me alegra o coração de estarmos aqui hoje reunidos mais uma vez, né, para a gente poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, aquilo que o Senhor tem ainda para fazer através das nossas vidas. E também hoje é o dia de ceia, né? Nós relembrarmos aquela grandiosidade que foi que Jesus morreu e ressuscitou por nós. E a gente sempre traz a lembrança quando nós ceamos. E glória a Deus por isso. Amém? Irmãos, para quem ainda não me conhece, quem vai assistir essa gravação depois, meu nome é Rony. Faço parte aqui do Tropa de Elite de Jesus, o ministério que o Senhor confiou a nós. E nosso intuito aqui é levar o sacerdócio para dentro da casa, para que todos saibam a sua responsabilidade no Senhor. A gente não precise transferir nos nossos afazeres somente a um pastor, a somente uma denominação, mas que a gente assuma o encargo que, por bondade do Senhor, foi confiado a nós. Amém? Quero começar com uma oração aqui. Na verdade, quero orar por duas situações aqui. A primeira, pela nossa reunião, em agradecimento ao Senhor. Então, quero fazer algo diferente hoje, quero que você feche os seus olhos e eu quero trazer a sua memória, quero construir algo com você, aqui agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar os irmãos que estão assistindo esta ministração, que estão participando ao vivo e aos irmãos que vão assistir depois. Quero colocar eles diante do Senhor e eu quero pedir para os irmãos, nesse momento, se imaginarem como se vocês estivessem num campo aberto, um gramado lindo, somente você e o nosso Senhor Jesus. Só vocês dois, tendo um tempo a sós, sem falar nada, somente na presença dele. Eu não sei o que vem na mente de vocês diante dessa situação, mas ao meu coração vem gratidão cada vez que eu olho para o lado e vejo Jesus. Eu vejo amor sem precisar falar uma palavra. Eu vejo bondade, perseverança, benignidade. Eu vejo todos os atributos de Jesus somente no olhar dele. E eu agradeço ao Senhor por isso, por estar com ele neste mundo. E quando eu olho e observo o mundo, assim como diz Salomão no final da sua vida, eu observo o mundo e vejo que tudo é vaidade. Mas quando eu olho para Cristo, eu vejo sentido nas coisas. E eu pergunto, se ele te perguntasse, se você tivesse mais tempo aqui na Terra, o que você faria? O que você faria se você tivesse mais tempo? E nesta oração, irmãos, eu quero te dizer que o Senhor ele está te dando essa oportunidade agora. Ele está dizendo, este é o tempo. O tempo é chegado. Faça agora o que precisa ser feito. Não espere para depois. Eu estou contigo e não te falta nada. Pai, é com este coração que nós queremos dar início nessa reunião, reconhecendo a tua bondade, o teu favor e o teu amor. As obras do Senhor Jesus, nós reconhecemos. Reconhecemos a grandiosidade da tua palavra, do teu verbo que se fez carne. E o favor que foi concedido a nós. Eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que esta reunião, que esta palavra que será ministrada hoje encontre
no lugar certo nos corações dos meus irmãos. E que produza o fruto determinado ao seu tempo, Pai. E que cada fruto que engrandeça o teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor pela casa de cada um de vocês. Eu quase não faço isso aqui, mas o Senhor colocou no meu coração e eu quero orar por algo, que são as finanças. Os irmãos sabem aqui quem oferta através desse ministério, quem devolve o seu dízimo através desse ministério. Nós sempre enviamos um áudio, uma oração no particular da pessoa. Mas hoje eu quero fazer isso direcionado para todos. Independente se você oferta e devolve o seu dízimo nesse ministério ou em outro ministério. Indiferente, porque a igreja é só uma. O corpo de Cristo é um. E eu quero orar pelas ofertas dos irmãos, os dízimos que são devolvidos ao Senhor através desse ministério ou de outro. Eu quero orar porque vocês têm investido na obra do Senhor, têm mantido os ministérios, para que as pessoas que foram chamadas somente para este encargo continuem avançando no Senhor. Pai, eu quero colocar agora aqui e apresentar os dízimos e as ofertas dos irmãos, que de uma forma de relacionamento com o Senhor lhe obedecem. E eu te peço que o Senhor volte os seus olhos, volte a sua atenção de uma forma especial para esses irmãos, e que o Senhor transborde os celeiros desses irmãos, que o Senhor traga cada vez mais abundância financeira. Mas eu não te peço especificamente somente pela área financeira, Pai. Que eu sei que o Senhor não se resume somente a isso. Mas eu te peço, o teu favor é o teu Espírito Santo sobre cada casa, sobre cada irmão, que tem esse relacionamento com o Senhor através também das finanças. Que o Senhor coloque o teu Espírito Santo sobre os irmãos. O teu Espírito Santo que nos confia tudo. A sabedoria, a cura, o discernimento, o poder para realizar as tuas obras. Então este é o favor que eu te peço hoje sobre a vida dos teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor receba os dízimos e ofertas. Que o Senhor receba, Pai, da parte dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glorifica o Senhor na sua casa. Dá um glória aí, mostra que você é crente. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero trazer aqui uma palavra relacionada a posicionamento. Nós já havíamos falado sobre algo nessa direção, sobre nós nos posicionarmos no Senhor, nos posicionarmos acerca daquilo que o Senhor tem confiado a nós. E acredito que é um texto, até pelo que nós vivemos vivendo nos dias de hoje, cada dia mais as trevas estão se posicionando para os lados delas, e nós, como cristãos, como os filhos, nós devemos se posicionar cada vez mais para os lados da luz, para os lados do Senhor. Então, eu acredito que é pertinente esse assunto, nós devemos repetir e trazer sempre à memória do quão importante é nós nos firmarmos nas coisas do Senhor, criarmos raiz, estarmos bem numa base sólida, na rocha, termos certeza daquilo que o Senhor tem confiado ao nosso coração. Afinal, não adianta nós pedirmos sabedoria, discernimento, pedirmos o Espírito do Senhor sobre nós, se nós não nos posicionarmos referente ao que recebemos da parte do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quem tem Bíblia aí? Ergue sua Bíblia aí, vamos lá. Nem que seja no celular. Ergue sua Bíblia aí, irmão. Vamos lá. É importante que você tenha a sua Bíblia, que você anote os textos, até para que depois, quando você for compartilhar, você saiba, esteja anotado, isso traz a sua memória. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quero compartilhar um texto com vocês então hoje, que está lá em Jeremias. Todos nós sabemos que
É um texto, é um livro forte, né? Todos os livros são, mas em específico esse livro. Eu confesso que eu comecei a ler esse livro, li uma vez, eu não estava conseguindo compreender. Eu disse, não vou insistir. Eu vou buscar um outro livro aqui e vou dar continuidade. E o Senhor tinha me levado para Números, e lá o Senhor me deu uma série de revelação da palavra, lá em Números, e o Senhor colocou agora no meu coração para iniciar Jeremias. Inclusive, o dia que eu comecei a ler, teve uma irmã que me enviou um áudio que tinha recebido uma palavra do Senhor, e o texto era justamente Jeremias. Então, isso confirmou meu coração que é o tempo, né? E só que eu comecei a ler Jeremias e fiquei no primeiro capítulo, né? O Senhor não permitiu. O Senhor começou a me mostrar algumas coisas e eu achei pertinente nos aprofundar um pouquinho mais e falar sobre esse primeiro capítulo. Amém? O texto eu vou ler Jeremias, capítulo 1, a partir do 1 até o 10. Tá? Então vamos ler lá. Jeremias 1, do 1 ao 10. Palavras de Jeremias, o filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, a quem a palavra do Senhor veio nos dias de Josias, o filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Veio também nos dias de Jeoiaquim, o filho de Josias, rei de Judá, até o final do 11º ano de Zedequias, o filho de Josias, rei de Judá, até o cativeiro de Jerusalém, no 5º mês. Vai dizer assim no versículo 4. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, e Jeremias falando, irmãos. Versículo 5. Antes que eu te formasse, no ventre eu te conheci, e antes que saísses do útero, eu te santifiquei, e te ordenei como profeta para as nações. Então eu disse, Senhor Deus, observes, eu não posso falar, pois eu sou uma criança. Porém o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, pois tu irás a todo a quem eu te enviar, e tu, o que eu te ordenar, falarás. Versículo 8. Não tenha medo da tua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor estendeu a sua mão e tocou a minha boca, e o Senhor me disse, observa, eu tenho colocado minhas palavras em tua boca. Vê, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para desarraigares e para demolires, para destruíres e para combateres, para construíres e para plantar. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, essa é uma palavra muito forte, né, da parte do Senhor, uma profecia que o Senhor trouxe de Jeremias, dizendo que ele faria. E eu vejo que na igreja, né, todos gostam de uma profecia. Quando fala assim, vai ter um culto profético, vai ter uma reunião profética, né, os irmãos se reúnem, glória a Deus, todo mundo gosta de um eis que te digo. Mas nós vamos, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse eis que te digo, né? Glória a Deus. Irmãos, vamos para o início aqui, quero falar a partir aqui do versículo 4 e versículo 5. A Bíblia diz no versículo 4 que a palavra veio a Jeremias. Versículo 5, eu achei interessante a forma com que o Senhor abordou Jeremias. Porque ele começa dizendo assim, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saístes do útero, eu te santifiquei. E te ordenei como profeta para as nações. Então o Senhor já chega dizendo assim, olha Jeremias, eu te conheço. E não é de hoje. Eu te conheço, Jeremias. E não é de agora. E aí, vendo este versículo, eu separei outros 2 versículos,
tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, para mostrar que o Senhor, ele sempre enfatiza isso a nosso respeito. O quanto ele nos conhece, o quanto ele sabe de nós. E eu quero compartilhar um outro texto, e depois a gente vai dar continuidade, pode guardar o texto de Jeremias, mas vamos lá em Salmos 139. Que o Senhor vai estar falando aqui também a respeito de conhecer. Glória a Deus. Salmos 139, versículo 15. Vai estar escrito assim. Minha versão aqui em James. Minha matéria não foi escondida de ti. Tem uma outra versão que vai dizer assim, os meus ossos não te foram encobertos quando eu fui feito em secreto e curiosamente forjado nas partes mais baixas da terra. Os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita. Outras versões vão dizer assim, a minha matéria ainda informe. E no teu livro, todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles. Então, quer dizer que o Senhor, ele antes mesmo de eu nascer, ele tem um livro onde que ele foi escrevendo como eu seria, como os meus membros seriam. Então, por esse salmo, esses versículos, já posso ver que o Senhor me conhecia antes mesmo de eu nascer. Por isso que aqui ele enfatiza para Jeremias. Jeremias, eu te conheço. Desde o ventre, eu te conheço. Vamos avançar agora para o Novo Testamento, e eu quero compartilhar outro texto que vai estar falando acerca do Senhor nos conhecer. O texto é Romanos 8, e o versículo 29. Vamos ler a partir do 28, para a gente ter um contexto. E ele vai estar dizendo assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Versículo 29. Para quem eles conheceu antes, ele também os predestinou. Olha aí, você acredita em predestinação? Mas o Senhor diz que ele nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. 30, diz assim, além disso, aos que ele predestinou, a estes também chamou. E aos que ele chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, este também glorificou. Ou seja, o que significa tudo isso? Que o Senhor, ele nos conhece antes mesmo de nós existirmos no físico, que o Senhor escreveu sobre nós antes de nós nascermos, e ele ainda diz aqui que aqueles que ele conheceu antes, ele predestinou. Mas predestinou para quê? Para ser a imagem do Filho, de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que quando o Senhor, eu vejo aqui, será que o Senhor quer de mim? Primeira coisa, que eu seja a imagem do Filho. Ele me predestinou a isso, porque ele me conheceu antes, me predestinou para isso. E já que ele me predestinou a isso, ele também me chamou. Ah, mas eu não tenho um chamado específico. Não, irmão. Se você conheceu a Cristo, ponto, você foi chamado. Porque esse que predestinou para ser a imagem de Jesus, não tinha o porquê ele predestinar para ser a imagem de Jesus, ele não ia chamar. Compreenderam? Amém? E olha o que ele diz aqui. E aos que chamou, esses também justificou. Então, se você reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, agora você é justificado. Por meio do quê? De Cristo. Então, agora você é justo por causa de Cristo. E aqui também ele fala que a estes também glorificou. Mas o glorificar vai ser na eternidade, quando nós recebermos um corpo glorificado no Senhor. Mas observem que, assim como você
escreve um livro e você vai ler esse livro, o livro já está todo escrito, mas você não sabe de toda a história. Então, o que está escrito sobre você já está escrito do início ao fim. Você só está vivendo o que Deus escreveu. E glória a Deus por isso. Então, quando o Senhor fala, vamos voltar lá em Jeremias, quando ele chega ali para Jeremias e já começa a falar com ele dessa forma: Jeremias, observe que eu te conheço. Antes de que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses do útero, eu te santifiquei. E te ordenei como profeta para as nações. Então aqui o Senhor já quis mostrar para Jeremias que o Senhor já conhecia ele, o Senhor já tinha escrito, já tinha predestinado ele para algo. Só que observe que a resposta de Jeremias é algo que os grandes homens de Deus passados também falaram, deram desculpas. E aqui com Jeremias não foi diferente. Nós, nos dias de hoje, não é diferente. Observe que aqui Jeremias diz: então eu disse, ai Senhor Deus, observe, eu não posso falar, pois eu sou uma criança. Ou seja, o Senhor ele já começou dizendo assim, Jeremias, eu te conheço. É como se ele dissesse assim, não adianta você querer vir me dar desculpa. Eu te conheço. Eu escrevi sobre você. Eu te predestinei para algo. E é isso que o Senhor continua falando até os dias de hoje. Diz assim, meu irmão, meu filho, eu te conheço. E não é de hoje. Eu sei quem você é. Fui eu que escrevi a seu respeito. Eu que te chamei. Eu que te predestinei para ser quem você é. Então não me dê desculpa. Não é mais tempo de desculpa. É isso aqui que ele está falando para Jeremias. E olha o que ele diz aqui. Versículo 7. Porém o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo o que eu te ordenar, falarás. E por que o Senhor repreendeu aqui Jeremias dessa forma? Eu não sei se vocês sabem, mas os judeus, eles não falam, no seu vocabulário, eles não têm eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um médico, eu sou um pastor. Eles falam numa forma de estado. Eu estou médico, eu estou professor, eu estou pastor. Porque eles entendem que o único que pode dizer eu sou é o nosso Deus e Pai. Ele é de eternidade e eternidade. Por isso que ele chamou a atenção de Jeremias aqui. Não diga eu sou uma criança, por quê? Porque você não é uma criança de eternidade e eternidade. Esse é seu estado, você está uma criança. Não diga que você é uma criança porque não foi isso que eu escrevi a seu respeito. Você vai crescer em graça, em sabedoria. A todos que eu te enviar, você vai falar as palavras que eu colocar na sua boca. Então observe que às vezes a gente faz isso. Eu tenho um problema cardíaco, eu sou cardíaco, eu sou asmático. Irmãos, você pode estar, você não é. Observe os textos mais antigos. Ah, Senhor, eu não posso porque eu tenho a língua pesada. Sempre um dá desculpa. Ah, eu sou o menor da minha casa. Ah, Senhor, mas como que eu vou gerar um filho já sendo velho? E para cada um de nós, eu tenho que estar dizendo assim, ei, filho, acorda, eu te conheço. Antes de você sair do ventre, eu te conheci. Eu escrevi sobre você, como você ia ser. Não me arrume desculpas. Porque sou eu que faço. Então o Senhor está nos chamando para um alerta nos dias de hoje sobre posicionamento. Irmão, se você está onde está, com o encargo que está, fazendo o que está fazendo, é porque o Senhor já tinha predestinado, o Senhor já sabia o que você estaria fazendo. Você está vivendo exatamente aquilo que o Senhor escreveu. Então não fuja das suas responsabilidades. Não fuja das palavras que o Senhor tem colocado na sua boca. Não fuja do compromisso que vem com o eis que te digo. É muito bom a gente receber uma profecia. Irmãos, a gente se alegra. Glória a Deus, o Senhor falou que eu ia ser próspero, que eu vou avançar no Senhor. Mas, irmãos, observe que toda profecia, ela vem com um encargo. Ela vem com uma batalha. Ela vem com muitos opositores.
Mas olha o que o Senhor diz aqui para Jeremias. Versículo 8, ele diz assim: não tenha medo da sua face, ou seja, não fique olhando no espelho e dizendo que você não é capaz. Pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor estendeu a sua mão, tocou em minha boca, e o Senhor me disse: observa, eu tenho colocado as minhas palavras na tua boca. Vê, ponho-te neste dia sobre as nações. Glória a Deus, irmãos, eu vou para as nações, glória a Deus, o Senhor vai me enviar. Irmão, o pastor ministrou na minha vida, profetizou que eu seria uma bênção. Irmão, vamos dar continuidade aqui para a gente ver qual é o encargo, qual é o peso, não digo peso, né, que é difícil, mas o que vem, qual é a responsabilidade, o peso que eu digo é de responsabilidade que vem com a profecia. Olha só, neste dia te ponho sobre as nações e sobre os reinos, para desarraigares. O que é esse desarraigares? Arrancar pela raiz. E quando o Senhor está falando disso, de todo esse contexto, o que ele está falando? De mentes. São doutrinas, ideias, culturas, que por geração em geração vem sendo construído na mente do ser humano. E por que na mente? Porque assim como você pensa, assim age a sua mão e o seu corpo. E aí, quando o Senhor diz assim, Jeremias, eu te coloquei sobre as nações. Aí você diz, glória a Deus, eu vou para as nações. Aí o Senhor diz, para desarraigar. Aí você começa, como assim, Senhor? Você vai ter que falar. Falar. Por quê? O que o Senhor fez? Colocou as palavras dele na boca de Jeremias. Então, qual que era a tarefa de Jeremias? Arrancar com a mão? Não. Ele colocou a palavra não na mão, ele colocou na boca. Porque quem arranca é a palavra, é o verbo vivo, o verbo que se tornou carne. O que ele disse para Jeremias? Era como se ele estivesse dizendo, é o que ele diz para nós hoje. Irmão, abre a boca e libera Cristo. Libera Cristo, para que Cristo faça a obra. Que Cristo vá e encontre a pessoa. E que ele, sim, tire a raiz que foi implantada na mente das pessoas. Só que o que a gente faz? Às vezes a gente fica, boca fechada. Nós não liberamos as palavras que o Senhor tem colocado no nosso coração. E mais, às vezes a gente não tem nem buscado o Senhor para que Ele faça isso. E cada passo que Ele foi dando aqui, para você desarraigares e para demolires, irmão, cada passo é uma batalha, é uma guerra. Para você arrancar uma ideia da raiz, é uma batalha. Você fala, você tem que falar, bater, falar para Cristo e ir trabalhando na mente da pessoa. Pensa numa sociedade, irmãos, que foi construído algo na mente, geração após geração, geração após geração. Você consegue destruir isso? Você não consegue. Por isso que o Senhor disse assim, fala. Eu tenho posto as minhas palavras na sua boca. Então fala. Porque Cristo, sim, é poderoso para arrancar na raiz. Aquilo que foi construído séculos e séculos, só Ele consegue arrancar. Mas é batalha. Então, o que o Senhor está dizendo? Quando você recebe, irmão, eis que te digo, te prepara, vai vir batalha. Aqui o Senhor disse, não tema da tua face, pois eu estou contigo, porque vai vir luta. E você está preparado para receber o eis que te digo? Só que eu tenho algo para te dizer, irmão, você já recebeu. Porque o Senhor disse que Ele já chamou. Ele já te predestinou. Para quê? Para ser a imagem do Filho primogênito. Então, você já recebeu um chamado da parte do Senhor. Então, luta, batalha, sim, você vai ter. E é necessário, por quê? Isso mostra que você está no caminho correto. Afinal de contas, o mundo vai para um lado e nós, como cristãos, como filhos, nós vamos para outro, para o reino. Nós apontamos para as coisas do Senhor. Satanás, ele não é o nosso opositor? Ele não se opõe?
Então, como que eu vou andar de acordo com as coisas do mundo? Quando eu vou desarraigar algo, sempre aquele que está com a mente, com uma raiz de uma cultura, uma ideia, um pensamento, ela sempre vai se opor a mim. Eu vou falar as palavras do Senhor, ela vai se opor. Não, não é assim. Não, mas não é bem por aí. Não tem nada a ver. Por quê? Porque o Senhor está entrando na mente e está arrancando pela raiz. E a pessoa não está gostando. Isso dói. A pessoa tem que mudar, transformar, ser renovado pela transformação da vossa mente. E o Senhor entra e começa a renovar a sua mente. E aí você começa a entrar em conflito. Não, mas espera aí, será que é isso? Sim, irmão. É Jesus entrando na sua mente e renovando a sua mente. Mas você vai ter que fazer o quê? Decidir. Ou você anda conforme as coisas do mundo, ou você se opõe, deixa Deus arrancar, deixa o Senhor arrancar e semear coisa nova, coisas eternas. Isso é se posicionar. E aí depois ele diz aqui, e para demolires. Porque não adianta você só arrancar pela raiz. Você tem que fazer o quê? Derrubar o que foi construído. Toda cultura, toda doutrina, ela vai ter uma base muito bem fundamentada, que é a raiz. E em cima disso vai ter várias outras coisas, várias ramificações que vão ser construídas. Então não adianta você derrubar aquilo que foi construído, que você vê, e não matar a raiz. Então mata a raiz, que você não vê, e destrói aquilo que foi construído a partir da raiz. As outras doutrinas, outras religiões, é difícil você trazer uma pessoa para Cristo? É dificílimo. Você tem que falar, você tem que demonstrar com a sua vida. Por quê? Não é só o que a pessoa construiu. Eu sempre costumo falar acerca do terreiro de Macumba, né? Não é só o terreiro lá. O terreiro é o físico, é o que você vê construído. O altar, as imagens, a sala onde que eles fazem o culto. Isso é o que você vê. Não adianta você retirar a sala deles de lá, você destruir a casa e pronto, acabei com o terreiro. Irmãos, eles estão enraizados. A mente deles, eles dizem assim, irmão, eles destruíram, nós vamos construir outro, porque está na raiz. Então, o Senhor ele precisa arrancar essa mentalidade. Agora, destruir aquilo que nós vemos, aquilo que foi construído. E agora me diz, essa profecia, vem guerra ou não vem? É fácil você fazer essa transformação? Não é. Mas a Bíblia diz que o Senhor está conosco, que é para nós não temermos. Ou seja, se posicione, porque eu te conheço. Antes de você nascer, eu te conheço e escrevi sobre você. Mude a sua mente e fale as palavras que eu tenho colocado na sua boca. E aí Jeremias vence mais uma batalha. Demoliu. Só que não dá para parar por aí. Quanta casa que você vê demolida e daqui a um pouco eles pegam esses materiais de demolição e reconstroem outra casa com material de demolição. E aí, se facilitar, essa outra casa ainda fica mais valiosa porque é de material de demolição. Então não basta só você arrancar a raiz, não basta você só demolir, tem que destruir de uma forma que não possa mais ser usada. Então é guerra. E como é que você faz tudo isso? Falando as palavras. Que você não vai saber agir especificamente aonde que precisa agir. Você simplesmente libera a palavra. E Cristo vai aonde precisa ir. Se essa pessoa precisa de amor, Cristo vai demonstrar amor através das suas palavras. Se essa pessoa precisa de conhecimento, sabedoria, Cristo vai ser o conhecimento e sabedoria na vida dessa pessoa através das suas palavras. Se essa pessoa precisa de cura, através das tuas palavras, Cristo vai curar essa pessoa. Então é Ele que sabe aonde Ele vai agir. O Senhor, Ele mexe no interior, aonde só Ele sabe que precisa ser mexido. Mas para isso nós precisamos liberar as palavras que foram postas na nossa boca. E glória a Deus por isso, que o Senhor nos confiou isso. E destruindo tudo isso, ainda vem agora o combater. Você precisa combater isso. Para quê? Para que não surjam novas doutrinas, que não venham novas ideias, que não tenha nada a ver
com a palavra do Senhor, com o reino do Senhor, com a eternidade com Cristo. Então, olha quanta coisa: desarraigar, demolir, destruir, combater. Olha quanto trabalho vem através de uma profecia. Mas observe que o maior trabalho é o de Cristo. Porque o teu dever é o quê? Falar. É liberar as palavras que o Senhor tem colocado. Agora, quem vai desarraigar, quem vai demolir, quem vai destruir, quem vai combater é Cristo. Observe que o trabalho maior ficou para Cristo. É Ele que faz toda a obra. Ele que teve que nos resgatar. É Ele que teve que nos perdoar. Ele que teve que morrer na cruz por nós. O trabalho maior é de Cristo. Nós somos só uns participantes. E às vezes a gente arruma desculpa para ser participante, sendo que o trabalho maior é do nosso Senhor. Então isso é posicionamento, irmãos. Isso é nós nos posicionarmos nele e não ter vergonha de falar, de estar diante de um confronto ou até mesmo às vezes de uma afronta e falar o que pensa acerca das Escrituras, aquilo que recebeu. Dizer, olha, diante das Escrituras, o que o Senhor tem colocado no meu coração, isso aí não é certo, irmão. Mas se você quiser fazer, amém. Mas o que o Senhor tem colocado no meu coração não é correto. Agora, irmão, isso aqui é correto. Faça isso diante do Senhor. Mas eu não posso me negar de falar. Eu tenho que liberar Cristo através da palavra. É o verbo. Para que ele haja onde precisa agir. Que ele combata onde precisa combater. E observe que só depois disso, começa a construir. Os 2 passos seguintes, ele diz assim, para construires e para plantares. Veja que a semeadura, semear, é o por último. Então, observe como é árduo o trabalho de Cristo. O quanto ele que tem, quantas ideias, quantas doutrinas ele não tem que vir arrancar pela raiz, quanto que ele não tem que destruir, quanto que ele não tem que demolir, tudo que ele não tem que combater, só para então ele poder então construir algo novo, semear algo novo. Então nós precisamos ter esse discernimento no Senhor, irmãos. Nós não podemos querer semear aonde não foi nem desarraigado algo, mas precisamos falar aquilo que o Senhor tem colocado na nossa boca, para que o Senhor faça a obra e você se torne participante. Você viva aquilo que o Senhor escreveu a seu respeito. Olha mais para frente aqui, o que ele diz no versículo 17. Olha o que ele vai dizer, no mesmo capítulo, Jeremias 1,17, olha o que ele diz assim. 16, olhando 16 para a gente ter um contexto. Eu pronunciei os meus juízos contra eles a respeito de toda a sua perversidade, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses e adoraram as obras de suas próprias mãos, as imagens. 17. Portanto, tu cinge teus lombos e levanta-te e fala para todos aqueles que eu te ordeno. Não estejas desanimados diante deles, para que eu não te envergonhe perante eles. Pois eis que te fiz hoje uma cidade protegida e uma coluna de ferro, um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Aqui no versículo 15, olha o que ele diz aqui, no versículo 15, vamos voltar um pouquinho ali, diz assim, pois eis que eu chamarei todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e eles irão dispor cada um seu trono à entrada dos portões de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as suas cidades. Ou seja, o Senhor, o próprio Senhor trouxe o povo para diante dele. Para quê? Para que quando o povo viesse se opor a ele, ele liberasse as palavras, o juízo do Senhor,
e a obra do Senhor fosse feita. Então, irmão, quando vem uma luta na sua vida, é Deus trazendo porque Ele quer exercer um juízo sobre aquilo. Mas você precisa falar. Você precisa se posicionar. Se você não se posicionar, se você não falar, é como o Senhor diz aqui, ó, se você estiver desanimado diante deles, eu vou te envergonhar. Então não te apavores. Não esteja desanimado diante daqueles que eu estou trazendo para você exercer um juízo. Se Satanás vem até você te trazendo uma culpa, um problema, declare sobre ele, fui eu que trouxe ele para você exercer a autoridade que eu confiei a você. Libere as palavras. Se alguém vem se opor ao seu ministério, aquilo que você está fazendo, libere Cristo. Porque você não vai convencer essa pessoa. Mas Cristo, da forma correta, vai trazer a revelação a respeito do que está sendo feito. Mas, para isso, precisa um posicionamento da nossa parte. Nós precisamos entender que viver com Cristo é viver numa mente renovada, não é viver de acordo com as coisas do mundo, irmãos. Não dá, não é compatível. O mundo se opõe às coisas de Deus. Porque a própria Bíblia já nos diz que o mundo jaz no maligno. O mundo segue as doutrinas do maligno. O mundo é influenciado pelo maligno. Porém, se você é influenciado pelo Espírito Santo de Deus, você tem que liberar as palavras do Senhor, se posicionar. Você vai ter essas tarefas para fazer. Então, irmãos, quando você receber uma profecia, entenda que toda profecia ela vem um encargo, ela vem uma tarefa árdua. Por mais que você saiba que a maior tarefa, o maior trabalho é de Cristo. Mas para que tudo se realize, você precisa se posicionar. Não podemos tornar vão as coisas de Deus. Eu não posso tornar o chamado do Senhor para a minha vida em vão. Eu não posso mais arrumar desculpas. Chega de desculpas. Nós precisamos estar posicionados no Senhor. E hoje, irmãos, é um dia que nós nos posicionamos. É um dia que a gente ministra ceia, que nós nos alegramos no Senhor, que nós trazemos à memória o que Jesus fez pelas nossas vidas. Já parou para pensar que Cristo é um propósito nosso também? Porque ele diz que ele nos predestinou para ser a imagem do Filho. Então, assim como Cristo é, esse é o meu propósito, ser como ele. Mas agora observe que você viu que Cristo é atarefado. O trabalho dele é árduo. Ele sempre enfrentou grandes oposições. Mas o Senhor, o Pai, sempre esteve com ele. E ele nos disse, ele deixou escrito, dizendo que estaria conosco até o fim. E eu creio nisso. Então, irmãos, hoje é um dia de nós novamente nos posicionarmos, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Porque a ceia é isso, é nós nos posicionarmos, é dizer assim, Pai, eu estou trazendo Cristo, a memória, a morte, a ressurreição dele. E eu creio e aceito essa aliança, e agradeço, sou grato por essa aliança. O que é isso? É um posicionamento. Mas o posicionamento ele não pode ser pela metade. Ele tem que ser por completo. Não pode ser só para aquele êxtase quando a gente recebe o Senhor manda te dizer. E daí quando você vai trilhar o caminho daquilo que o Senhor mandou te dizer, você diz, não, peraí, só um pouquinho, Senhor. Não, acho que não era bem assim que o Senhor falou. Amém, irmãos? Quero chamar a Fábio aqui para a gente ministrar a ceia e dizer assim para os irmãos. Chega, irmãos, de desculpa. Chega. Nós precisamos nos posicionar. Deus do básico. Mas precisamos ter um posicionamento no Senhor. Não há mais tempo. Lembra no início, na nossa oração, se Jesus te perguntasse, se você tivesse mais tempo na terra, o que você faria? Ele está te dizendo, faça agora.
Faça agora. Agora é o tempo. Agora você tem tempo. Agora você ainda pode. Agora as minhas palavras estão na sua boca. Então, fala, profetiza, para que eu consiga completar a obra daqueles que ainda não me conhecem. Amém, meus irmãos? Pegue o seu pão, o seu suco, e vamos celebrar ao Senhor e trazer à memória o seu feito, o seu benefício que nos alcançou. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos agora e consagramos o pão que representa o corpo do teu Filho, que foi entregue na cruz, que ele se entregou na cruz, porque ele disse que ninguém toma o meu corpo, eu o dou. Então eu quero te agradecer por Jesus Cristo ter se entregado por nós e confiado este benefício. Nós reconhecemos a obra de Cristo e estamos nos posicionando, dizendo tanto para o mundo físico quanto para o mundo espiritual, nós fizemos parte do corpo de Cristo. Nós nos responsabilizamos por esta parte do corpo que foi confiada a nós. Nós nos responsabilizamos pelo encargo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. E somos gratos por isso, porque sabemos que quem faz é o Senhor. E nós declaramos que nós não vamos mais ficar dando desculpa para fazer a tua obra, para liberar as tuas palavras que o Senhor tem colocado na nossa boca. Em nome do Senhor Jesus. E nós te glorificamos, Pai, pelo pão. E que o Senhor nos dê sabedoria para fluir em tudo aquilo que o Senhor já escreveu a nosso respeito. Em nome do Senhor Jesus. Nós partimos o pão, simbolizando o corpo de Cristo que foi partido por nós. Consagramos esse pão e participamos, todos nós, em comunhão com o Senhor e como corpo de Cristo. Amém? Podemos todos nós participar. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Glória ao Senhor. Irmãos, tudo isso só é permitido, só é possível, porque Ele nos fez conhecedor desta graça, desta misericórdia. Caso ao contrário, se Ele não nos tivesse conhecido antes e nos chamado, nos predestinado, com toda certeza nós não estaríamos aqui sendo participantes. Mas louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós consagramos o suco da videira, que representa o sangue do Senhor Jesus que foi derramado por nós e que nos resgatou e clamou por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por Ele. Obrigado, Senhor. Todos nós podemos participar desta nova e eterna aliança que é o sangue do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos. Glória a Deus. Que bênção, irmãos, poder compartilhar a palavra do Senhor, poder também ser ministrado, porque essa palavra também ministra a minha vida também, me encoraja cada vez mais a prosseguir, mesmo diante das dificuldades, porque eu sei que tudo que o Senhor está trazendo, está trazendo para que nós falemos, e ou Ele vai transformar, ou vai exercer um juízo. Mas isso é com o Senhor. A nossa tarefa é falar, é ministrar, é liberar o Senhor Jesus. Glória a Deus por isso, irmãos. É uma honra, uma graça muito grande poder fazer parte da família de Cristo e ter os irmãos aqui esta noite, aos irmãos também que vão nos acompanhar nesta gravação no YouTube. Eu peço que o Senhor se mostre cada vez mais sobre a vida de todos vocês,
Eu quero orar para nós encerrar e agradecer ao Senhor. Pai, nós te bendizemos sempre, sempre, sempre. Porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, é um Deus de amor. Porque isso não pode ser nada além de que amor, fazer tudo isso por nós e nos tornar participante. Então nós te agradecemos. Eu te agradeço pela casa de cada irmão que está assistindo essa ministração. Eu peço que o Senhor transforme a vida e a mente de cada irmão, que aquilo que precisar ser arrancado da mente seja arrancado. Tudo aquilo que precisar ser destruído, seja destruído, demolido, combatido. Mas da mesma forma eu te peço, Pai, que o Senhor construa algo novo sobre estas casas, sobre estes irmãos. E que o Senhor semeie em seus corações a tua vontade, a tua palavra, a tua benignidade. Os teus filhos, aliás, os meus irmãos, estão clamando ao Senhor, cada um por uma área específica. E eu peço, volte os teus ouvidos, os teus olhos, o teu coração para as petições dos teus filhos. Ouve, Pai, o teu povo. Ouve, Pai, esse povo que foi enxertado na videira verdadeira. Atende ao clamor deste povo. Traz um renovo, Pai, para cada um deles. Traz o discernimento, traz a alegria, como diz as tuas escrituras, renova em mim a alegria da salvação. Eu te peço que o Senhor renove a alegria do teu povo nessa noite, Pai. E que os teus filhos, o teu povo, engrandeça o teu nome, para a honra e glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua casa. Não só a bênção, porque o Senhor ele já nos abençoou, irmão. Quando eu falo assim, a bênção do Senhor, é que elas venham das regiões celestiais e venham para as tuas mãos. Então, que essa bênção do Senhor seja trazida das regiões celestiais e venham sobre você, em nome do Senhor Jesus. E que você seja uma bênção, porque o Senhor já escreveu isso sobre você. Você só precisa viver isso, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Uma excelente semana. Deus abençoe você, a sua casa e seus familiares, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.